Olá, nono ano, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Enfim, hoje, sem mais delongas, só para poder explicar agora como é que vai ser a nossa, pelo menos nessa aula, né? Como é que vai ser, como é que ela vai andar. Eu resolvi fazer 2 vídeos, que eu acho que fica mais fácil, não fica um vídeo longo, ficam 2 vídeos curtos, acho que fica melhor. Esse primeiro vídeo vai ser sobre a correção do exercício que eu pedi para vocês na semana passada. E o segundo vídeo vai ser a continuação da matéria, sendo que hoje a gente entra no último capítulo da apostila 1, que é a República Oligárquica. Beleza? Então vamos embora. Lembrando, pessoal, não deixem de fazer esses exercícios por diversos motivos. Primeiro, é através desses exercícios que vocês têm dúvida, tiram dúvidas. Outra coisa que vocês assimilam melhor a matéria. E mais uma coisa, principalmente, esse punhado de exercícios que eu estou pedindo para vocês fazerem, eu vou dar visto neles depois. Nós temos 5 pontos, né, de trabalho. Eu já distribuí 2 pontos. Tem um ponto ainda que vai ser um trabalho meu e do Guilherme, do professor Guilherme, que eu não sei ainda se ele vai acontecer ou não, tenho até que perguntar para ele. E 2 pontos de visto de todos esses exercícios que eu tô pedindo para vocês fazerem dessa quarentena. Desta forma, não deixem de fazer os exercícios, ok? No caderno. Amores, vamos lá. Corrigindo os primeiros exercícios, 18, 19, 20 e 21, da página 91. Exercício 18. O governo constitucional de Deodoro da Fonseca durou menos de 1 ano e ele foi interrompido pela renúncia do próprio em meio a uma crise política e econômica. Vamos parar tudo, vamos pensar. Houve a proclamação da República, que eu falei para vocês, retiraram o imperador do poder, se autoproclamaram presidentes, proclamaram a República, e Marechal Deodoro da Fonseca, ele ficaria no poder provisoriamente. Ok. Só que depois de 9 meses de governo, ele renunciou. Quem tinha que tomar a posse automaticamente? O vice Floriano Peixoto, para abrir novas eleições, como estava na Constituição que a gente viu na semana passada. Ok? Então vamos lá. O governo constitucional do Marechal Deodoro da Fonseca durou menos de 1 ano, 9 meses, sendo interrompido pela renúncia do presidente em meio a uma crise política e econômica. Explique um fator que justifica a saída de Deodoro da Fonseca do governo, da presidência. Para que um se eu posso falar 3? A pretensão de Deodoro da Fonseca em concentrar os poderes políticos em suas mãos, ele queria um poder autoritário para si. Uma segunda justificativa, a crise econômica por causa do encilhamento, que ele quebrou o Brasil. Terceira, oposição dos cafeicultores, a oposição que os cafeicultores tinham nele. Os cafeicultores, eles não queriam esse autoritarismo de Deodoro da Fonseca. Na verdade, o que eles queriam era o quê? O que eles estavam interessados? Na autonomia que o Estado federalista dava. Beleza? Coloquei aqui para vocês 2 ilustrações. Uma da crise do encilhamento, aqui com a fotinho do Rui Barbosa, ministro Rui Barbosa. Que ele falou que o encilhamento seria uma política de expansão monetária e de crédito, só que boa parte do crédito foi investido em empresas fantasmas. O resultado foi a especulação na bolsa e a inflação, e ele renuncia em 1891. Olha só, quando a gente fala que o Brasil estava passando por sérios problemas políticos e econômicos, a gente tem que identificar esses problemas. O problema político foi justamente o encilhamento, que quebrou o Brasil. E o problema econômico era o encilhamento que quebrou o Brasil. E o problema político era o quê?
o autoritarismo predominante de Deodoro da Fonseca e, além disso, os cafeicultores, que era a elite brasileira que queria cada um mandar nos seus estados, seus respectivos estados. Beleza? Bora para 19. Artigo 42 da Constituição Brasileira, feita em 1891, a primeira Constituição republicana. Se, no caso de vaga, por qualquer causa, da presidência ou vice-presidência, não houverem ainda decorrido 2 anos do período presidencial, proceder-se-á nova eleição. Esse trecho é o artigo 42 da Constituição. Quando Deodoro da Fonseca renunciou, o que tinha que ter sido feito? Teria que ter sido feito novas eleições. Colocasse Floriano Peixoto na presidência, pois era seu vice, mas proceder-se-á novas eleições. O que aconteceu? Essa determinação do artigo ela foi respeitada? Não. Deodoro da Fonseca, depois de cumprir 9 meses e se mandou, a Constituição merecia novas eleições, já que a cadeira estava vazia. Floriano Peixoto deveria ter assumido e convocado novas eleições. O que ele fez? Ele assumiu a Constituição, mas ele não convocou novas eleições. Ele sentou lá na cadeira da presidência e lá ele ficou, ok? Vamos embora para 20. O presidente Floriano Peixoto, vice e sucessor de Deodoro da Fonseca, ele ficou conhecido como o consolidador da República, o Marechal de Ferro. Por quê? Amores, nós tivemos 2 revoltas durante a República da Espada, que é a revolta da Armada e a revolta federalista. Floriano Peixoto, ele conseguiu não evitar, mas ele conseguiu controlar essas 2 revoltas. Por isso que ele é conhecido como Consolidador da República e Marechal de Ferro. Por quê? Com as suas mãos de ferro, com a sua atividade, uma atividade de uma certa forma muito séria em relação a revoltas, ele conseguiu cessar essas 2 revoltas. Olha só. Ele tem essa denominação por causa da sua reação aos conflitos do período, que foi a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. Não é que ele sofreu, ele fez os outros sofrerem uma grande repressão contra a Revolta Federalista e a Revolta da Armada. Ele não poupou esforços para sair vitorioso nesses 2 grandes conflitos. Ele utilizou o exército para poder não abafar, mas para poder acabar com esses 2 conflitos. Vamos para 21. Explique a divergência, ou seja, essa oposição de ideias políticas que resultou na Revolução Federalista. Vamos lá. Deste lado, nós tínhamos defensores dos ideais positivistas e da centralização do Estado, e não de um Estado federativo. A gente tinha, então, o PRR, que era o Partido Republicano Rio-Grandense. Essas pessoas que defendiam o ideal positivista e a centralização do Estado eram chamados de chimangos ou pica-paus. E eles eram aliados a Floriano Peixoto. De um outro lado, estava o Partido Federalista, defensor de um projeto liberal, principalmente de uma liberdade econômica maior e descentralizador, ou seja, de estados federalistas. E ele era conhecido como, todas as pessoas que seguiam este outro lado eram conhecidos como maragatos. Eram 2 distintos, diferentes, sendo que os aliados de Floriano Peixoto ganharam essa Revolução Federalista. Ok? Bora para mais um. Exercício 1 e 2 da página 92. Amores, exercício 1.
A imagem aqui ao lado, produzida no final do século XIX, apresenta a ideia de união entre a República Francesa, que está aqui, e a República Brasileira, que está aqui. Vamos primeiro analisar a imagem. A República, tida como liberdade, eu já tinha falado isso para vocês, ela é representada por mulher. Esta mulher aqui, que ela é maior, mais velha, ela representa a República Francesa, na época lá da Revolução Francesa, quando foi constituída a República. Esta aqui mais nova, recém-criada, era a República o quê? Brasileira. Dessa forma, qual que é a relação existente entre a República Brasileira e a República Francesa? Amores, essa imagem aqui nos remete uma mulher, República Francesa, e esta menina mais nova, a República Brasileira. E a República Brasileira, a política brasileira, a república que tinha acabado de nascer, buscava enfatizar as tradições nas quais o Brasil se filiava naquele momento. Quais tradições? Tradições de amar o seu país, amar a sua bandeira, tradições de reverenciar a república, um ideal que queríamos há tanto tempo, desde o século XVIII lá, com Tiradentes, com a Confederação Baiana e com a Confederação, com a Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana. Bom, a gente também tem a associação à República Francesa devido ao confronto contra o absolutismo, só que o absolutismo ele está tido aqui um confronto contra o reinado, porque eles fizeram parecer que o Império Brasileiro era autoritário, sendo que não é. O Brasil seria a continuidade da luta contra a opressão do absolutismo, contra a opressão da autoridade. Beleza? Vamos embora para 2. Como o episódio, a passagem do Império para a República foi quase um passeio. Em compensação, os anos posteriores de 15 de novembro se caracterizaram por uma grande incerteza. Os vários grupos que disputavam o poder tinham interesses diversos e divergiam suas concepções de como organizar a República. Um trecho escrito por Boris Fausto, um historiador. O trecho anterior destaca que vários grupos se disputavam no poder no contexto da consolidação da República e tinham interesses diversos e divergentes. Apresente uma divergência. Para que uma só posso apresentar 3? Primeiro, os militares, sob forte influência positivista, defendiam uma república centralizada. Segunda divergência, os cafeicultores, principalmente do Oeste Paulista, que eram os mais fortes, mais ricos, tinham como referência o modelo liberal dos Estados Unidos e queriam o federalismo para que eles pudessem comandar os estados, cada latifundiário mais forte pudesse comandar o seu estado. E a terceira, tinham aqueles defensores da modificação social brasileira e convictos de medidas populares, essa era a classe média, dizendo que o Brasil depois da República continuou a mesma coisa, socialmente falando, mas tinham esses defensores que falavam que o Brasil ele podia mudar, que o Brasil ele podia se desenvolver socialmente e convictos em medidas populares. Esses morreram. Enfim, bora para mais uma. A Capital, página 4, exercício 4, página 93. A Capital oferecia ainda aos recém-chegados um espetáculo magnífico. Cascatas de ideias, invenções, concessões rolavam todos os dias, sonoras e vistosas, para se fazerem contos de réis, centenas de contos, milhares de contos de réis. Todos os papéis, aliás, ações, saíam frescos e eternos em prelo. Nasciam as ações a preço alto, mais numerosos que as antigas crias da escravidão e com dividendos infinitos. O trecho anterior de Machado de Assis,
Um aspecto que marcou os primeiros anos da República, ele é destacado no texto. Baseando-se na análise, qual foi a ação econômica aqui? A partir do momento que eu tenho uma cascata de ideias de invenções, de concessões que fazem parte de conto de réis, nome da moeda brasileira na época, centenas de contos, milhares de contos de réis, eu só posso estar falando dessa liberação de dinheiro que era o encilhamento, ou seja, a ação econômica encilhamento. Duas consequências dessa ação: especulação da bolsa, inflação, criação de empresas fantasmas, perda do poder de compra da população, fracasso na industrialização. Ok? Vamos agora às questões fechadas. Questão número 1. O golpe militar, em 15 de novembro de 1889, momento da proclamação da República, foi a culminância da chamada questão militar, que pode ser explicada pela... Amores, desculpa que eu não formatei direito, mas vamos lá. Letra A. A questão militar, ela foi uma oposição do exército a uma escravidão sustentada pela coroa? Não. A questão militar nada tinha a ver com a escravidão. A questão militar era que os militares queriam autonomia, participação política e voz. B. A questão militar foi a crescente intervenção dos militares no governo após a Guerra do Prata. Não houve intervenção militar após a Guerra do Prata. Não houve. C. A questão militar, origem oligárquica dos oficiais, que defendiam a autonomia das províncias e dos municípios, eles não defendiam autonomia, eles defendiam a centralização. Não. A questão militar foi uma influência das repúblicas americanas? De uma certa forma, sim. Governada por ditadores militares? Não. Letra A é a correta. A questão militar foi a influência das ideias positivistas associadas a reivindicações de melhora profissional dos militares, como também liberdade de voz, liberdade de ação, participação na política. Questão número 2 da FUVEST. Caracteriza o processo eleitoral durante a Primeira República em contraste com o vigente do Segundo Reinado. Vamos parar e vamos lembrar. Durante o reinado, valia o voto censitário. Só podia votar homens acima de 21 anos com uma renda de pelo menos 100 mil réis por ano. Com a Primeira República, com a proclamação da República, poderiam votar homens acima de 21 anos alfabetizados. Não tinha mais que ter aquele poder financeiro. Tinha que ter o poder da escrita. Então, ok. Caracteriza o processo eleitoral durante a Primeira República em contraste com o Segundo Reinado. Tinha ausência de fraudes com a instituição do voto secreto e a criação do Tribunal Eleitoral? Não. A gente vai ver na aula de hoje que tinha muita fraude. A instituição do voto não era secreto, era o voto aberto. E não tinha o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral ele foi feito com Vargas em 1930. B. A ausência da interferência das oligarquias regionais ao se realizarem as eleições dos grandes centros urbanos. Não havia ausência da interferência. A aula de hoje a gente vai ver que as oligarquias, elas que comandavam o processo eleitoral brasileiro, que era chamado famoso voto de cabresto. C. O crescimento do número de eleitores com a extinção do voto censitário e a extensão do direito do voto das mulheres? Olha, aumento do número de eleitores teve, apesar de que só podia votar 3% da população brasileira, porque só esses 3% que sabia escrever. Mas houve um certo aumento. Mas as mulheres não votavam. Não vamos esquecer disso. D. A possibilidade de eleições distritais e a criação de novos partidos políticos para as eleições proporcionais. Amores, as eleições distritais, a possibilidade de eleições distritais. Na verdade, no distrito não havia eleição, era escolhido pelo governador.
e a criação de novos partidos políticos para as eleições proporcionais. Como assim eleições proporcionais? Não existiam as eleições proporcionais. A certa letra E. Maior participação de eleitores das áreas urbanas, ao se abolir, extinguir o voto censitário, ok, e limitar o voto aos alfabetizados. Beleza? Bora para mais, 3 e 6. Questão número 3. Com a instalação da República no Brasil, algumas mudanças fundamentais aconteceram. Dentre elas, houve a militarização do poder político e a universalização da cidadania? Olha, a militarização do poder político não houve. A universalização da cidadania, só homem era cidadão, né? Então não. B. A descentralização do poder político e a instalação de um regime presidencialista forte? Sim. Mas como, professora, que o poder do Brasil é descentralizado? Lembrando do Estado Federativo. Instalação do regime presidencialista forte. Ok. Vamos ver por que as outras estão erradas. A fragilização do poder executivo e a criação de forças públicas estaduais? Não. O poder executivo não ficou frágil e a criação de forças públicas estaduais, sim, aconteceu, mas o executivo não ficou frágil. A aproximação entre Brasil e Estados Unidos e a instituição do voto secreto? Brasil e Estados Unidos ficou mais juntos, sim, principalmente na relação comercial. Os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café, que era o nosso principal produto de exportação. Mas o voto não era secreto, amores, o voto era aberto. Você não ia lá, escrevia num papel quem você queria votar, colocava na urna e ia embora quieto, não. Você chegava lá e falava: eu voto no João, eu voto no Gabriel, eu voto não sei quem. Era cantado o voto, tá bom? Amores, houve a fundação do Banco do Brasil e a descentralização do poder político? Descentralização do poder político, ok. A fundação do Banco do Brasil foi feita no Brasil Império, ainda com Dom João VI. Questão 6. Nada se mudaria. O regime, sim, era possível, mas também se muda de roupa sem trocar a pele. No sábado, ou quando muito na segunda, tudo voltaria ao que era na véspera, menos a Constituição. O que está querendo dizer aqui? Com a proclamação da República, nada mudou. O regime mudou de império para república. Era possível, mas também se muda de roupa sem trocar de pele. No sábado, ou quando muito na segunda-feira, tudo voltaria ao que era, menos uma Constituição que foi feita. Dessa forma, nesse comentário, Machado de Assis, ele revela a implantação da República no Brasil. Ela teve transformação social? Não. Ela fez uma Constituição? Fez. Colocou o Brasil no buraco economicamente? Colocou. Principalmente com encilhamento. Então, vamos ver. Essa implantação da República não acarretou transformações sociais significativas, isso mesmo, apenas fez uma nova Constituição. Certíssimo. Vamos ver o resto. Assegurou a modernização na estrutura socioeconômica, mas não na política? Qual modernização? Não houve modernização. Tentaram uma modernização com um encilhamento que deu errado. Mas houve uma modernização, assim, mas houve uma modificação na política de império para república. Dependeu da ação dos militares? Sim. Que impuseram uma Constituição positivista? Não. Fizeram, na verdade, uma Constituição federativa presidencialista. Alterou o regime político? Sim. Com a implantação de uma duradoura ditadura militar? Não. Com uma democracia. Levou as camadas baixas à hegemonia do poder? Jamais, até hoje. Devido às mudanças constitucionais? Não. 7. Bora para a questão 7. PUC Minas. Tudo se torceu, tudo se falseou, tudo se confundiu.
de um sistema cheio de correspondências complexas e sutis, onde não se podia tocar em qualquer parte, sem modificar a ação das outras, fizeram um atarrancado de ferros velhos, digno de figurar numa exposição industrial de doidos. Com esse desabafo de Rui Barbosa, o ministro da Fazenda do governo provisório tenta justificar perante a opinião pública o fracasso da política financeira que foi o encilhamento. São efeitos dessa política: a inflação é certa, a inflação desenfreada, sim, falência de empresas e valorização da moeda brasileira em relação a qualquer outra moeda. Aqui está um exemplo da libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra. Está correto, mas não responde a pergunta. Vamos ver na B. Houve a substituição dos capitais ingleses por norte-americanos para restaurar e equilibrar o combalido sistema financeiro brasileiro? Não houve substituição. O Brasil fazia comércio com os dois. Está tudo errado. Não houve substituição dos capitais ingleses por norte-americanos, não, que o Brasil fazia comércio com os dois, apesar da preferência dos Estados Unidos. Para restaurar e equilibrar o combalido sistema financeiro brasileiro, não. A alta geral do custo de vida houve, instabilidade financeira houve, profundo desequilíbrio das contas externas do país houve, porque a gente pediu dinheiro emprestado. No que a gente pede dinheiro emprestado para outro país, o que acontece com a nossa dívida externa? Aumenta. D. Houve uma enorme especulação gerada pelo surgimento de empresas fantasmas, sim. Especulação para saber se eu posso investir naquela empresa, saber se ela existe ou não. Então, isso sim, houve essa especulação, cujo objetivo era obter facilidade de crédito bancário? Sim. Porque eles estavam dando dinheiro assim para quem quisesse. Dessa forma, a única errada que responde à pergunta é a substituição dos capitais ingleses por norte-americanos para restaurar e equilibrar o combalido sistema financeiro brasileiro. Vamos embora para 8 e para 10? Amores, 8, rapidinha. O movimento republicano que se desenvolveu no Brasil baseou em 2 princípios gerais. Reforma e revolução? Não. Positivismo e federalismo? Sim. Liberalismo e conservadorismo? Não. Monarquia e democracia? Não. Parlamentarismo e federalismo? Não. E a 10? Pode-se afirmar que a proclamação da República inaugurou uma nova ordem política no Brasil? Qual que é o certo? A letra A. O centralismo presente no período imperial foi substituído pelo federalismo, defendido pelas elites do Oeste Paulista e de Minas Gerais. Corretíssimo. Vamos ver o resto. De imediato, o poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro? Não. O poder político ele passou a ser controlado, primeiro, pelos militares e depois vai para São Paulo e Minas Gerais. Os 4 primeiros governos republicanos na Primeira República corresponderam à chamada República da Espada, sob hegemonia dos militares ligados ao exército. Tá certo, só que o problema é que não são os 4 primeiros governos republicanos, são os 2 primeiros governos republicanos. Isso que tá errado. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A feição política da Primeira República explicitou-se num único partido, o Partido Republicano, de âmbito nacional articulado e forte. Amores, a Primeira República não tinha apenas o Partido Republicano, também tinha o Partido Republicano Paulista. Lembra o PRP? É isso aí. Amores, nisso a gente acaba a correção de atividades. Vídeo 2, explicação da matéria. Por favor, qualquer sugestão que vocês tenham para poder modificar um pouco a nossa aula, se eu estou falando rápido, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, pode me mandar um e-mail, pode mandar mensagem para a Nathalie, que a Nathalie conversa comigo sem problema nenhum, ok? Beijo para vocês, até daqui a pouco no outro vídeo.